E estamos chegando na reta final da terceira temporada de Ted Lasso com o episódio 10, Pausa Internacional, que começa do ponto em que os jogadores do Richmond são chamados para suas respectivas seleções, e aí a gente acaba não tendo um jogo do Richmond e, por consequência, o Ted mal aparece direito nesse episódio. Eu até escrevi nas minhas anotações enquanto eu assistia que episódio estranho. Estranho no sentido que parece que ele é meio deslocado do restante dessa terceira temporada, no sentido de que ele lembra a época boa de Ted Lasso, lá da primeira, segunda temporada, que ele sabia construir bem alguns elementos. E assim, por mais que eu ache esse episódio bom, emocionante, eu chorei em um determinado momento, que eu vou comentar aqui no vídeo, eu acho que ainda é um episódio que tem coisas boas e coisas negativas. E eu vou começar falando das boas para variar um pouco. Um dos pontos positivos desse episódio está justamente na figura do Nathan, que a gente vê que é um ponto constante dessa temporada, que é algo que eu cito semana após semana, tal. E aqui a gente já começa vendo que ele se demitiu do West Ham, só que eu acho estranho, a gente não vê exatamente como isso aconteceu, dele pedindo demissão, qual foi a reação do Rupert, porque essa temporada, a segunda eu acho perfeita na construção do Nathan ali, de levá-lo para o lado sombrio, só que essa terceira muito rapidamente deixa isso de lado, talvez até ligando-se com o final do personagem dentro desse episódio, que eu já comento dele relacionado com o pai e tal. Mas ainda assim eu acho estranho a gente não ver um mínimo de payoff relacionado a ele sair do time. E aí a gente vê que ele tá meio que na fossa pelo fato dele ter tomado essa decisão e tal. A Jade viaja, ele fica pra trás, tá a imprensa ali na porta da casa dele, e de noite ele escapa e vai pra casa dos pais e se tranca ali no quarto, só abrindo pra pegar a comida eventualmente que a mãe deixa, até o momento que os pais saem, ele sai ali do quarto, dá uma olhada nas memórias, nas fotos da família e tal, e encontra um violino que ele começa a tocar. Inclusive, o Nick Mohammed, ele não apenas sabe tocar violino, como ele fez parte da orquestra da Durham University St. Aidan. E aí a cena é toda bonita ali dele tocando, se conectando com aquela parte dele, até que ele é interrompido quando ele vê o pai, toma ali um susto, e rola uma conversa entre os dois, em que o pai do Nathan fala que ele não sabia como criar um filho gênio, que o Nathan sempre foi um gênio, não somente pelo que a gente vê relacionado a futebol, mas meio que a tudo. E é foda que essa cena do pai com o filho é uma coisa que sempre me pega em qualquer coisa que eu assisto. Foi onde me emocionou ali desse ponto do pai admitir que ele tentou fazer o que ele achava certo, mas no final ele só queria que o filho fosse feliz e tal. E isso serve como uma espécie de primeiro passo para a relação dos dois, que sempre foi meio ruidosa. Desde o começo isso era meio que pincelado ali pela figura do Nathan e tal. E aí isso talvez por consequência leva o Nathan nesse processo também de fazer reparações com pessoas que ele maltratou antes. Na segunda temporada, principalmente ali, o próprio Will, que é o roupeiro lá do Richmond, você vê que ele manda um pedido de desculpas. E aí talvez esse seja o começo, porque ainda faltam outras pessoas para quem ele tem que pedir desculpa. Sendo uma delas o próprio Ted. Mas será que a gente vai ver isso vindo no episódio 11 ou no episódio 12? Porque faltam 2 para acabar a temporada. Deixa aí nos comentários o que você acha. A Rebecca também é um ponto positivo dentro desse episódio, onde eu espero que a gente esteja de fato vendo a superação final dela relacionada ao Rupert. Isso começa com o Rupert a convidando para uma reunião da Liga do Akufo, que rende uma cena super bonitinha dela se vendo como uma criança assustada no espelho, e que leva ela a fazer todo aquele método dela lá para ela se sentir grande, imponente e tal, e ir para tal reunião. Onde basicamente a ideia do Edwin é criar uma superliga de futebol apenas com os grandes clubes, que por consequência faria com que os times menores acabassem sendo meio que desprezados. E onde eu sinto que até mesmo o Richmond, ele não é um grande clube ali quando a gente vê o estádio e tudo mais, ele é um clube menor. E por mais que essa ideia de Superliga pareça algo surreal, na verdade a série tá meio que se baseando em algo que realmente aconteceu, se eu não me engano, uma coisa de 2 anos atrás mais ou menos, quando anunciaram que ia ter uma Superliga Europeia com 15 times, que iam ser os grandes times do mundo, e a ideia era justamente de toda semana ter um jogo de destaque e tal. Só que a reação foi tão grande, negativamente falando, por parte da imprensa, de jogadores, de torcedores mesmo, que em menos de 48 horas toda essa ideia meio que foi jogada por água abaixo e desistiram desse projeto. Mas voltando a Ted Lasso, a Rebecca vê que naquela sala, no final das contas, só tem um bando de garotinhos querendo brincar de serem adultos e ganharem mais dinheiro no processo,
faz lá todo um discurso bonito sobre a importância do esporte para as pessoas, usando como exemplo o amor que o Rupert tinha pelo Richmond para conseguir convencer de ninguém ali a aceitar entrar nessa proposta. O que faz com que o Edwin jogue comida em todo mundo ali, mostrando o quão descontrolado é esse personagem no final das contas, quando ninguém faz o que ele aceita, e aí daqui a pouco eu já retomo esse personagem novamente para falar sobre o Sam, e aí rende aquela cena do Rupert e da Rebecca dando risada e tal, até que os dois ficam sozinhos naquela sala. E foi um momento que ali o Rupert foi se aproximando da Rebecca, que eu tava, não gente, não, pelo amor de Deus, não, não, não. E ele vai tentar beijar e ela interrompe ele, eu falei, isso mulher, vai lá, dá seu nome. Ela fala que não e ela sai. Eu acho essa cena importante tanto quanto pra gente ver a Rebecca justamente falando não, quanto pra lembrar que o Rupert, ele é escroto. Por mais que tenha toda a questão ali que ela conta do passado dele e tal, ainda assim, ele é um personagem com atitudes muito desprezíveis no tempo presente que a gente está acompanhando. E eu gosto demais quando a gente tem mais dessa Rebecca chefona mesmo, tal, que vai lá e faz as coisas, do que exatamente a questão da profecia, que também foi um bagulho deixado totalmente de lado nesses últimos episódios, eu sinto, por mais que tenha a questão lá dela, vamos pegar na minha bolsa, a caixinha de fósforos do Ola, e tem o soldadinho do Ted ali junto. O que será isso que isso quer dizer e tal? Será que quer dizer alguma coisa mesmo? Dito isso, vamos para a parte não tão boa do episódio, começando pelo Sam, que pra mim é um personagem que essa temporada só tá sofrendo por todos os lados possíveis. E aí nesse episódio tem a questão dele não ser convocado para a seleção da Nigéria, sendo que lá os comentaristas estavam falando, se não convocar vai ser um absurdo, porque o Sam tá fazendo e acontecendo no Richmond e tal. Aí ele não é convocado, a gente vai pro Olas, o Olas tá vazio, só tá o Edwin ali dentro, porque ele reservou todas as mesas e no final das contas ninguém foi, a não ser ele mesmo, e ele não quer nem pagar pela comida. Ele vai abrir um restaurante concorrente muito perto, ele pagou pra Nigéria não convocar o Sam, e tudo isso porque o Sam não quis ir pro time do Edwin na temporada passada e tal. E beleza, pra quê? Qual é o arco de desenvolvimento do Sam nessa temporada, no final das contas? Não parece que existe algo além de botar o personagem sofrendo por todos os lados possíveis, de todas as formas que eles conseguem colocar, mas não exatamente levam o personagem para algum ponto. Parece que Sam sofre, aí vem o poder da amizade, do time, dos amigos, da família, e nesse episódio do Jamie, que foi convocado para a seleção, usar o número do Sam na camiseta. E o que isso significa exatamente, sabe? Não existe algo de construtivo no desenvolvimento do personagem nessa temporada, além de colocá-lo sempre em situações que meio que deixam ele mal. Aqui é uma outra personagem que só sofre nessa temporada, coitada. E eu não sei exatamente para que colocaram todo o arco da Jack pra personagem. Ela poderia muito bem ter seguido sozinha nessa temporada, disso dela ser a chefe, porque lá no primeiro episódio tinham comentado a questão de que ela não tinha tempo pra nada, que era muito trabalho, mas a gente não vê exatamente nada disso no final das contas. Quando entra a Jack ali, o relacionamento das duas, meio que isso é deixado de lado, e aí a Jack acaba sendo escrota ali com o que acontece com a Kiri, desaparece no episódio seguinte, para nesse episódio ter a questão de que o conselho decidiu tirar o investimento da empresa da Kiri, que provavelmente pode ter sido a própria Jack, que fala, eu tentei fazer alguma coisa, mas não consegui nada. Provavelmente ela não estava nem aí para o que estava acontecendo de fato com a Kiri. E aí fica esse drama, novamente, meio desnecessário. Mas, pelo menos, tem a cena do bar da Maid, que eu acho muito legal. E tem a cena com a Bárbara, que era uma outra coisa que eu queria ver mais nessa temporada. Desse desenvolvimento da relação da Kiri com a Bárbara. Pra chegar no ponto desse episódio, de beleza, tirar o investimento, a Bárbara vai ter que ir embora, ou o que fosse. A Bárbara foi mandada para um outro local. E aí tem a questão lá dos globos de neve, que ela sempre pega um de algum lugar, quando ela é mandada para outro e tal. Só que aconteceu uma ligação entre as duas. A Bárbara se importa com a Kiri ao ponto de pedir demissão e ficar com a Kiri, o que seria muito legal e daria para chegar nesse mesmo ponto sem ter todo esse drama desnecessário envolvendo a Jack e perder esse tempo. No caso com a Jack é perder de tempo mesmo, mas gastar esse tempo desenvolvendo a relação da Kiri com a Bárbara. Tanto que toda essa questão lá da perda do investimento é resolvida com a Rebecca falando que vai investir na Kiri. Já com o Roy, a gente tem sempre a maravilhosa Phoebe ali querendo comemorar o dia do tio, chamando o melhor amigo do Roy, que é o Jamie, que é uma cena que eu gostei muito e tal, em que ela dá de presente pro Roy uma camiseta tie-dye que tem as cores do nome do Roy, que é o Red,
Orange e Yellow, lá que ela faz toda a cor e tal, e ele usando e todo mundo olhando assim, que é muito estranho porque o Roy sempre tá de preto e tal. Isso eu acho que acaba sendo muito um simbolismo também de o Roy permitindo cores na vida dele, ele permite algo além de apenas preto, apenas de sofrimento, e onde a conversa dele lá com a professora faz meio que dar um clique e ele vai e escreve uma carta de desculpas para Keely, só que a letra dele é péssima, ele acaba lendo para ela ali, só que relacionado ao Roy, eu tenho um problema muito grande que ele fala, porque eu tava preso nas minhas próprias merdas e tal. Que merdas? Eu não sinto que essa terceira temporada, ou talvez a série de uma forma geral, tenha deixado exatamente muito claro quais eram os problemas tão grandes que o Roy tinha, assim. Provavelmente eu tenho que rever tudo e talvez eu tenha um... lembrei. Mas de uma forma geral, parece que eles só jogam essa questão, principalmente no episódio passado lá, que a Rebecca já dá uma dura nele, aí meio que já resolve, aí aqui nesse episódio ele tem essa questão, nossa, Keely, é verdade. Parece que, de novo, foi todo um drama desnecessário construído em torno de vamos separar esses dois personagens para aí no final a gente juntá-los de novo, porque a gente vê que eles acabam ficando. Só que aí, de novo, seria muito mais interessante de, beleza, separamos ele, fazemos um desenvolvimento para Keely sozinha, fazemos um desenvolvimento pro Roy sozinho também, sabe? Tipo, vamos mostrar pelo que o personagem estava passando, quais são as merdas dele e tal. A gente não tem nada disso, então tem muita coisa nessa terceira temporada que parece que vem do nada, vai para lugar nenhum e a gente tem que aceitar que tem algum peso. Só que não exatamente foi desenvolvido para chegar nesse ponto. E é isso, esse é meu vídeo comentando sobre o 10º episódio da terceira temporada de Ted Lasso. Se você curtiu, deixa aí embaixo nos comentários, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!